Boa noite, gente. Nós estamos começando a disciplina Política Educacional, certo? Eu sou a professora Lívia Soares, e a gente vai trabalhar juntos durante esse período, tá? Essa disciplina de 60 horas. Vou pedir licença aqui para vocês para abrir o arquivo, tá? Do slide da nossa aula. E explicar, né, as unidades que nós vamos trabalhar. São 4 unidades, tá? Ao todo. Essas 4 unidades, elas são organizadas, cada uma com 20 horas, e ao final a gente vai ter uma atividade prática, tudo bem? Bom, uma breve apresentação aqui da minha trajetória educacional, certo? Eu sou a professora Lívia Soares, sou formada em Letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e atualmente eu sou professora de língua portuguesa do Instituto Federal do Maranhão, Campus Araioses, tá? Estou no campus no IFMA desde 2016, tá? 9 anos, mas já estou na docência há mais de 18 anos, tá bom? Bom, essa disciplina, minha gente, ela era muito cobrada, nós precisamos estudar muito ela quando a gente ingressa nas carreiras docentes, né? Todos os concursos caem questões sobre esses assuntos aqui, tá? Então, vai ficar um banco aí de arquivos, de materiais que vocês precisarão ler, não só agora, durante o curso, mas especialmente quando vocês se formarem, tá? Quando vocês começarem a fazer concurso para carreira docente. Então, é muito cobrado, PCNs, LDB, todas essas políticas educacionais que regem a nossa educação, tá? As legislações que amparam o processo de educação, tá? Bom, aqui uma breve apresentação, tá certo? Aqui no finalzinho tem meu e-mail. Eu sou doutora em letras, mestre em letras também, especialista em literatura, e trabalho com a educação já há alguns anos, né? Como eu falei antes, mas meus assuntos de pesquisa, a literatura fantástica, narrativas infantis e juvenis, letramento e ensino, literatura e representações de gênero e literatura contemporânea. Então, assim, vou trazer um pouquinho da experiência que eu tive em sala de aula, né, que tenho em sala de aula, junto com o que eu percebo que a questão técnica, né, essa questão legal, atravessa o nosso fazer docente, tá? Então, nós vamos trabalhar, sobretudo, de quatro conceitos, tá? A evolução histórica da educação e os marcos legais, tá? Das políticas educacionais e os marcos legais, certo? As leis mais importantes, desde a Primeira República até o cenário atual, as disputas ideológicas e projetos educacionais, certo? A análise dos conflitos entre diferentes grupos sociais, como educadores, o setor privado e o governo, né, o setor público também, e as diferentes visões que eles defendiam para a educação do país. Vocês sabem que as greves, né, na educação atravessam nossa história, né? E graças a ela, hoje a gente pode comemorar, não, mas comemorar nunca podemos, né? Mas a gente pode ter a garantia de alguns direitos que antes não, os professores não tinham, né? O direito ao planejamento, o direito ao horário de planejamento, ao descanso semanal remunerado, às férias, 13º, a questão do tempo para planejamento, né? Enfim, então, todas essas questões que nós temos hoje e esses avanços que nós temos hoje que não estavam na origem do sistema das políticas educacionais brasileiras, tá? A conexão entre a educação e projetos de nação, como a política educacional foi usada para construir diferentes modelos de sociedade ao longo da história, como projeto de industrialização e o neoliberalismo, né? Então, na disciplina Sociologia da Educação, a gente estudou especialmente sobre isso, né? Como a educação, ela está sempre ancorada tanto em fatores históricos, sociais, econômicos, né? Geográficos, enfim, são muitas influências, muitos fatores que aparecem, né, que interferem no sistema educacional, né, no fazer pedagógico.
E, por fim, a avaliação da equidade, o papel da legislação na promoção da inclusão e na redução de desigualdades sociais, raciais e regionais na educação, né? Então, assim, essa disciplina é muito importante que as leituras teóricas sejam feitas com bastante calma, com anotações, com fichamentos, com resenhas críticas, para que depois vocês possam voltar nessas anotações, certo? Como forma de revisão para as futuros estudos de vocês, tá? Vão por mim, isso vai ajudar muito, certo? Do que daqui, quando sair o edital do concurso, vocês forem estudar isso do zero, né? Então, a gente já tem que pensar, né, no pós, quando eu estiver formado, e aí, como é que vai ser minha vida, né? Como é que eu vou ingressar no mercado de trabalho? Então, conhecer as políticas educacionais brasileiras é um passo fundamental para esse objetivo ser alcançado, tá? Bom, então a ementa da disciplina é a educação básica redimensionada, a nova educação básica e a diversidade socioeconômica e cultural. Os movimentos de renovação pedagógica do ensino fundamental, estratégias para ampliação e melhoria no ensino médio, e as propostas dos PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental, certo? A educação profissional e os aspectos legais. Então, a gente vai falar aqui de todo o percurso educativo, gente, tá? Então, é super importante que vocês fiquem atentos a todo esse conteúdo da ementa. Então, compreender a construção, nosso objetivo geral, né? Compreender a construção da organização da política da educação brasileira e as disputas políticas elaboradas em diferentes contextos históricos e diferentes projetos educacionais para o Brasil. Na unidade 1, nós vamos compreender a reconfiguração da educação básica no contexto das políticas educacionais, vamos refletir sobre a diversidade socioeconômica e cultural no ambiente escolar. Vejam como é diverso, né? São diversos, como eu falei no início da aula, né? Como esses fatores, né? Essas interferências, elas são vistas com bastante veemência, né? De forma bastante prática na nossa sala de aula. Então, na unidade 2, nós vamos analisar os movimentos de renovação pedagógica. Então, vocês imaginem, se a sociedade ela evolui constantemente, a educação não pode ficar para trás, ela tem que evoluir junto com ela, né? Por isso que a gente também vai compreender as propostas dos parâmetros curriculares nacionais. Bom, na unidade 3, a gente vai avaliar o marco legal da educação profissional tecnológica no Brasil, certo? Analisar a interface entre a educação básica e a educação profissional e refletir sobre os desafios atuais da oferta de educação técnica no país, né? Eu trabalho na educação técnica e é realmente uma unidade muito importante para a gente entender a importância que esse modelo de educação, que antes era muito tecnicista, hoje menos, certo? Exerce hoje na educação brasileira, especialmente nas cidades afastadas das capitais, né? Bom, já na unidade 4 vai ser a nossa parte prática, certo? Vocês vão, a partir dos conhecimentos das 3 unidades anteriores, vocês vão elaborar um projeto de intervenção para enfrentar um problema relacionado às políticas educacionais, certo? Então, vocês vão mapear nessas escolas próximas aí do bairro de vocês, da cidade de vocês, e vão ver, bom, quais são os problemas. Está faltando intérprete de Libras, está faltando biblioteca, está faltando os alunos estão com a evasão muito alta, a escola está com muito caso de bullying, violência, a falta de professores, enfim, vocês vão perceber, observar, pode até fazer um questionáriozinho de entrevista com os professores da escola, com o gestor da escola, certo? E fazer esse levantamento, e depois vocês vão pensar numa estratégia de intervenção, certo? Socializar depois, junto com a turma, não na escola, certo? Mas socializar e debater as propostas em um fórum colaborativo, né, que a gente vai colocar o link na plataforma, promovendo a troca de experiências e críticas construtivas, certo? E vamos ver se os pontos, né, as lacunas observadas em uma escola é a mesma da outra, né, quais são os problemas que são diversos e os que são próximos, tá? Aqui são as unidades, tá? Um resumozinho delas.
para vocês ficarem acompanhando. Aqui, quais são as atividades avaliativas, professora Lívia, de cada unidade? Primeiro, na unidade 1, atividade de arquivo único. Na unidade 2, questionário de ensaio. Na unidade 3, questionário online. E na unidade 4, tarefa de arquivo único, que é o relatório da atividade da prática, tá? Lembrando que vai aparecer lá na plataforma o modelo, tá bom? Do relatório que vocês está lá em hoje, para vocês inserirem os dados da visita que vocês, do levantamento que vocês vão fazer nas escolas, tá? E detalhe, essas respostas, esses questionários, essa atividade de arquivo único, todas elas vão passar por um programa de detecção de plágio de inteligência artificial, se usar o ChatGPT somente, e caso isso aconteça, o aluno ficará sem nota, tá bom? Não adianta vir, professor, eu fiz isso, estava com pressa, faça com antecedência, use a inteligência artificial como ponto de partida, não como forma exclusiva de fazer o texto, faça as leituras, enfim, peça para a IA melhorar o texto, não fazer por você, certo? Porque isso está muito comum na educação à distância, e eu não tenho problema nenhum em não dar nota por isso, minha gente, porque eu estou avaliando o aluno, né, não é a máquina. Bom, e os recursos que vocês vão ter acesso, né, nós temos o fascículo digital, temos o AVA, né, e suas ferramentas, e vocês podem usar softwares de inteligência artificial, porém, não para fazer as atividades, tá? Mas como forma de pesquisa, vocês podem fazer para aprofundar uma leitura, você pode sugerir mais leituras para poder entender melhor o contexto da disciplina, ou vídeos, né? Mas para fazer o texto, botar lá a pergunta, botar no AVA, aí a gente não coloca nota que o aluno faz esse recurso, tá? Porque que professor está sendo formado, né? Bom, então, vou ressaltar aqui para vocês a importância da educação em uma perspectiva social, certo? Falar de educação é falar da própria constituição e reprodução do sistema social. Afinal, é através do processo educativo que os homens aprendem a ser, a pensar, a conviver, a fazer e a perpetuar sua cultura, seus hábitos e valores, componentes da vida em sociedade, né? Então, assim, por que é importante que o docente entenda, conheça as leis que regem o nosso processo educativo? Primeiro, ele vai saber trabalhar com a diversidade. Segundo, ele vai saber lidar com as especificidades de cada aluno. Terceiro, ele vai conseguir atuar de forma mais crítica e cidadã no espaço escolar, porque ele vai saber o que está lá na lei e o que leis protegem o professor, o aluno e a própria escola, tá? Bom, aí aqui eu trago uma frase do antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, certo? Em que ele, no livro dele, O que é Educação? Ele fala o seguinte: ninguém escapa à educação, ninguém, certo? Isso porque as sociedades de hoje e de ontem, modernas, industriais, simples, complexas, rurais, urbanas, com classes sem classes, com Estado ou sem Estado, consolidado, com essas ou aquelas configurações e organizações, todas elas têm um ponto em comum. Utilizam-se do processo educativo para a sua própria constituição, renovação e perpetuação. Então, o processo educativo ele é fundamental para uma sociedade justa, democrática, humana e que consiga superar seus desafios, né, suas dificuldades. Bom, e aqui algumas considerações, né, sobre a pluralidade de forças que estão embutidas no processo educativo, né? A escolarização deixa marcas que repercutem na sociedade. Então, o contexto familiar, as influências externas, né? O contexto familiar, o rendimento econômico das famílias, a mídia, a comunidade, a religiosidade, as associações de classe. Quando você pega um aluno em sala de aula, todos esses elementos estão ali nas práticas dele, nas atividades, na forma como ele vê o mundo, como ele vê as coisas, como ele participa do processo, certo? Então, não existe aluno que seja uma tábua rasa, né?
Aí nós temos também as forças internas, que é exatamente o tema da nossa disciplina, né? As políticas públicas, a legislação educacional, a estrutura do regimento escolar, o corpo docente e a estrutura da escola, tá? Então, tudo isso, minha gente, para a gente entender como a educação é um processo social global, por isso em contínua atualização, tá? Toda professora que se forma, já me formei, pronto, está acabado. Não, né? Muito pelo contrário. Como diz Guimarães Rosa, o verdadeiro professor é aquele que de repente aprende. Então, a gente está sempre aprendendo, né? Aprendendo com o contexto que aquele aluno traz, o conhecimento de mundo que ele traz para a sala de aula, aprendendo com as questões internas, né, do processo educativo, e especialmente entendendo a escola como uma unidade política, né? Então, se existe bullying na escola, existe bullying na sociedade. Se existe racismo na escola, violência, né, existe isso na sociedade. Então, como é que a escola pode atuar, né, sobre essas questões? E como é que essas legislações amparam esse processo, tá? Então, aqui estão meus contatos, aqui estão as referências, tá? Que a gente vai usar ao longo da disciplina. Inclusive, algumas vocês encontram na internet, tá? Tem um link aqui para vocês acessarem, né? A LDB, né? Principalmente os PCNs, né? Que são os documentos, as legislações que a gente mais vai estudar, tá? Aqui o meu e-mail para contato, e eu agradeço demais aqui a participação de vocês, espero que seja uma disciplina de muito aprendizado, e desejo sucesso a todos vocês, tá bom? Um abraço, e até a próxima aula.